Muito se fala sobre bênção, eu sou abençoado, mas o que realmente significa ser abençoado? Deus abençoa todos ou somente alguns, os crentes ou os eleitos? Vamos conferir tudo isso agora no Antenados na que é Geral. pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Óleo e Vida, e tem programa também aqui na Boas Novas, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados, direto da Rússia, né? Veio pra cá diretão, não dormiu. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Exatamente. Queria falar, André, e os nossos telespectadores, nossos companheiros aqui do debate, esse tema é bastante relevante, realmente, a gente chegando da Rússia, da França, com aquela diferença de fuso horário, mas está tudo bem. Nós vamos falar sobre bênção, porque bênção, o cristão tem que saber falar bem, até dormindo, se for o caso. Não que seja sonâmbulo, mas os conceitos devem estar bem claro na vida de quem conhece bênção, porque a palavra bênção, ela está diretamente muito associada ao nosso Deus, que é o nosso abençoador. Vamos falar disso com clareza ao longo do debate. Começando a diminuir o escopo, fala dessa bênção que está interligada à obediência de Deus. Você acredita que isso é bênção terrena no sentido material ou pode ser imaterial? Sabedoria, o que seja ou não. É riqueza, é poder, é dinheiro. André, tudo aquilo que Deus dá para o homem é bênção. Veja só, existem bênçãos que são disponíveis para todos. Você pode ver o ar, que respiramos, o sol, a chuva, o alimento, são bens disponíveis para todos. Mas isso não está ligado estritamente à obediência com Deus. Todo mundo vai receber. Por outro lado, tem uma outra questão que é além da obediência, uma outra questão que é o resultado. O resultado do que se faz na terra, esse resultado dissociado da questão de salvação, também tem a bênção de Deus sobre ele. Se uma pessoa estuda bastante para um vestibular, para um concurso, ele provavelmente vai ser mais bem sucedido do que o que não estuda, mesmo se o que não estuda for cristão, por exemplo. Então, Deus abençoa? Abençoa. Deus faz aquele que toma as medidas corretas para ser bem sucedido, usando a sua inteligência, que é uma dádiva de Deus, para o objetivo, Deus faz com que ele seja bem sucedido. Isso é uma bênção também. E por outro lado, existe uma outra coisa, que são as bênçãos espirituais, que todas elas são ligadas a requisitos. Essas bênçãos materiais que eu acabei de citar, de resultados, elas são ligadas aos requisitos do preparo, por exemplo, cumprir determinadas condições. Deus não gosta, por exemplo, e a Bíblia mostra isso várias vezes, de preguiçoso. Todo aquele que não faz a sua parte não vai ter bom resultado. Pode jejuar e orar e ler a Bíblia o dia inteiro, se não trabalhar, se não estudar, não vai ter bom resultado. Não há oração, nem jejum, nem leitura da Bíblia que substitua o estudo para passar numa prova. Já fiz muito isso. Quer dizer, me faz passar nunca. Por outro lado, existem outras questões que, por exemplo, as bênçãos espirituais, essas são transcendentais. São dadas àqueles que cumprem os requisitos de Deus, cumprem os mandamentos de Deus, fazem a vontade de Deus. Ou melhor, se submete plenamente à vontade de Deus. Quanto mais alguém se submete à vontade de Deus, mais abençoado vai ser. Isso é uma premissa de Deus que era contida em toda a Bíblia. Se a pessoa usa a sua própria vontade, que é um direito seu pelo livre-arbítrio, o uso da sua própria vontade se sujeita a pessoa ter os resultados relativos à sua vontade e aos seus parâmetros. Agora, quando a pessoa se submete à vontade de Deus, os padrões são de Deus e os resultados de Deus sempre superam os resultados. Foi uma observação aqui, olha só. Salmo 23, versículo 1, um dos mais lidos da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é ter a ser abençoado do ponto de vista da prosperidade? É a ausência de necessidade. Eu não preciso ter um helicóptero, um avião, um iate. É a ausência de necessidade. A bênção de Deus tem a ver com isso. Outra coisa, existem leis gerais que estão na Bíblia, e eu creio tanto nisso, que eu estou escrevendo um livro com o William Douglas, que é muito conhecido, que é um juiz federal, que é considerado aí a maior especialista de concursos públicos aí do Brasil, já foi capa de revistas importantes, de programa de TV mais importantes do país. E nosso livro é um livro, estão sendo escritos 2 livros, um para pessoas que creem em Deus e outros para quem não crê em Deus. E o assunto é princípios da Bíblia que são relacionados ao sucesso profissional e financeiro. Ou seja, se você seguir aqueles princípios, eles levarão você ao sucesso, que estão na Bíblia e independem da fé. São regras fundamentais ditas por Deus para a pessoa ter êxito aqui nesse mundo. E por outro lado, aí existe uma outra questão que eu queria fazer uma diferença. Por quê? Porque muitos telespectadores que estão nos assistindo me conhecem, ou daqui mesmo do programa Direto ao Assunto, toda quarta-feira às 13h30, ou mesmo de outros debates, que conhece o livro que conta a história da minha vida, o testemunho, enfim. Tem uma série de maneiras que as pessoas me conhecem. E veem lá
que dizem o que dizem, da quantidade de cursos que eu fiz, concursos que eu passei, e eu queria dizer para você o seguinte: eu creio, para mim, para o Rubens Teixeira, o seguinte: existe um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que interfere nesse mundo, um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Esse Deus que eu creio, e muitas vezes muitos que se identificam com ateus gravam vídeos me ofendendo na internet por conta disso, mas eu digo de novo aqui que eu creio nele. Ele é Senhor, ele é vivo, falei com ele hoje, não tem como dizer que ele não existe, né? E eu queria dizer para você o seguinte: olha, ele interferiu na minha vida, ele interfere na minha vida. O André acabou de dizer que eu estive na Rússia. Eu estava lá palestrando para empresários russos. Hoje, o vídeo que conta a história da minha vida, o documentário, tem site de diversos países do mundo em inglês. E eu fui chamado de semi-idiota. E as pessoas me desacreditaram um monte de vezes. E Deus, esse Deus de quem eu estou falando, eu me esforcei muito. Fui aos limites máximos do que a minha força, que não seria capaz, olha o detalhe, de fazer eu vencer. Minha inteligência, que não seria capaz de derrubar as outras inteligências, pessoas super preparadas a vida inteira, que enfrentaram em condições melhores do que eu. Eu me esforcei muito, orei muito, olha só, olha que coisa maravilhosa, vocês que questionam a minha fé. Vou dizer, eu que fui chamado de semi-idiota, orei pedindo a Deus: me ajuda a entender matemática, Senhor, me ajuda a entender física. E já dei aula de matemática e de física, tenho trabalho de economia premiado, minha tese de doutorado foi premiada. Eu estou falando isso não é para me glorificar, não. Eu estou dizendo que eu não seria capaz. E se você acha que eu estou me gloriando, eu estou dizendo que a glória é dele. Eu não estou. Seria talvez mais agradável, se fosse dos olhos humanos, dizer que eu consegui. Mas eu digo, sem ele eu não conseguiria. O nome disso é a bênção de Deus sobre a minha vida, que ele teve a misericórdia de colocar, porque eu não mereço isso. Eu não teria condições e nem méritos. Ele fez porque ele resolveu fazer. O que eu fiz? Pedi a ele, me esforçar muito e contei com a graça dele. Televisão, já que você fazer, e eu vou fazer a versão gospel dele. A porta não é da esperança, é a porta da bênção. Que acho que tem um pouco a ver com essa coisa da escolha também de Ló e de Abraão. Se você escolher... Vamos lá. Se eu tivesse aqui de um lado, uma porta A, $1 milhão, e na porta B, um emprego sendo diretor da Transpetro, qual você escolheria? Porque um você teria que trabalhar para ganhar dinheiro, mas você tem um rendimento mensal. Outro é $1 milhão limpo, sem trabalhar. Ló foi um pouco disso. Rapaz, eu vou para $1 milhão. O que está lá parado ali, bonitinho, Campo Verde? Qual você escolheria? Vê de Deus qual é a resposta. Porque de tudo que foi falado muito sabiamente aqui pelos nossos queridos pastores que estão aqui, é o seguinte: é o desapego. Porque o dinheiro, ele é uma bênção na mão de quem é senhor sobre ele. E é uma maldição na mão de quem é escravo. Aliás, hoje eu estou tão abençoado, André e queridos irmãos, que a minha esposa está me assistindo aqui. Minha mãe... Vou ofertar pra gente hoje, pagar uma churrascaria. A minha mãe está me assistindo em casa. Você quer pagar a churrascaria pra gente hoje? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Um exemplo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu vim da pobreza extrema, e com 27 anos eu era capitão do Exército, formado pela AMAN e pelo IME. Aí eu fiz concurso, deixei o Exército e fui para o Banco Central. Aí vários irmãos me pressionaram: como é que você deixou o Exército, você foi para o Banco Central, numa carreira que você estava brilhante, com 27 anos, você já era capitão, já tinha feito AMAN e IME. Aí eu, de tanto me pressionarem, eu comecei a responder para os irmãos. Eu falei: irmãos, a bênção de Deus não está nem sobre o Exército e nem sobre o Banco Central, está sobre a minha cabeça. Para onde eu for, ela vai. Então a bênção de Deus, o caminho que eu vou seguir... Olha, telespectador, eu vou dizer uma coisa para vocês, especialmente você que me conhece. Muita gente quer saber qual o passo seguinte que eu vou dar na minha vida. Eu não tenho a menor ideia e nem me preocupo com isso. Creiam no que eu estou falando e perguntem às pessoas que são mais íntimas de mim. Sabe por quê? Porque eu sei que existe um Deus que controla a minha vida, e ele vai fazer a minha vida e a sua vida, se você confiar nele, ser abençoada, porque não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade dele. Não é $1 milhão, não é a escolha do cargo, mas sim uma vontade que está sobre a minha vontade, e você se submeter a essa vontade, mesmo que você ache, você está perdendo. Isso, Deus fica tão feliz, porque não tem como Deus fazer você. Os companheiros que me antecederam, eles falaram, logicamente, muito bem, não tem como eu discordar deles. Eles falaram corretamente, muito fundamentado na Bíblia. Mas como eu resumiria? Eu resumiria em 3 passos. O primeiro é você obedecer a Deus. Se você obedecer ao Senhor, as coisas já avançam bastante. 2, depois de você obedecer, se submeter à vontade dele. 3, fazer a sua parte, fazendo muita força, se esforçando muito, lutando muito e confiando nele. Se você fizer isso, e para completar, você tiver a plena noção, não é você dizer isso apenas de boca, como elegância, como ética, você tiver a plena noção de que você
sem Jesus não é nada. Se você enxergar isso, tivesse essa convicção e saber que o Senhor é Ele, e você não é nada, eu não sou nada, eu não conseguiria nada, não teria sentido eu viver sem Ele, mas não teria mesmo, no sentido real, ou seja, sem Ele é melhor a morte, é isso mesmo, esse é o sentimento que você tem que ter. Se você tiver esse sentimento, não tem como, e cumprir essas etapas, não tem como você não ser abençoado. Eu queria dizer para você, telespectador, e compartilhar com meus irmãos aqui. O primeiro, ter bom ânimo. Ter bom ânimo está associado a quê? A sua força de vontade, que está ligado ao quê? A tua autoestima. Muita gente é derrotado porque deixa os dissabores da vida e as palavras de maldição, as palavras de desânimo entrar no seu coração. Se você confiar no Senhor, estiver ligado com Ele, não há diabo nem palavra de desânimo que é capaz de fazer você tirar o ânimo. Então essa primeira palavra, pastor, muito bem colocado, perfeito, certamente o Espírito Santo de Deus lhe disse. Não é? Deixa eu pôr o último. Bom ânimo. Tem de bom ânimo. Primeiro milagre para a sua vida. Lembra que eu falei que você tem que se esforçar? Confesso ao irmão que antes do irmão falar isso, eu estava pensando, existem pessoas que não conseguem se esforçar porque estão com a autoestima em baixa. Então, tem de bom ânimo. Não se esqueça disso.